Vamos abrir a palavra de Deus, mais uma vez, meus irmãos, agora em Lucas, no capítulo 2. E Lucas, no capítulo 2, de 1 a 7, ele fala aqui sobre o nascimento de Jesus Cristo. Lucas 2, de 1 a 7. Diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Até este versículo 7. O texto nos fala a respeito daquele decreto do imperador, quando toda a população do império precisava participar daquele recenseamento. E começaram as viagens, porque cada um precisava ir para o seu lugar de origem. E nos informa que José e Maria também fizeram a viagem. Eles saíram da região onde estavam, da Galileia, e foram para a Judeia, para a cidade de Belém, pequena cidade de Belém, porque José, diz-nos o texto, ele era da família de Davi. Davi nasceu em Belém, cerca de 1000 anos atrás, 1000 anos antes de Jesus nascer. E eles então chegaram a Belém, e Maria, naquele estado, precisando de um lugar para acomodar-se, não conseguiram. O texto nos diz que ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura. Era uma estrebaria. Alguns dizem que deve ter sido uma caverna, onde os pastores colocavam os seus animais para alimentação. Ali tinha aquela manjedoura, que era um lugar onde eles colocavam o alimento para os animais, e o nascimento de Jesus aconteceu naquele lugar. Nos informa o texto, no versículo 7, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar para eles na hospedaria. Eu sei que já ouviram muita música a respeito, muitas cenas já foram apresentadas, e eu não me lembro quando, mas eu também já usei essa passagem aqui. Mas eu gostaria que os irmãos pensassem muito seriamente nisto aqui. Eles não conseguiram lugar na hospedaria. Meus irmãos, olhando assim rapidamente,
nós entendemos que a hospedaria estava lotada, havia uma movimentação incomum, anormal. Gente de toda parte, os que eram de Belém, saíram lá dos seus lugares diversos e foram para lá. Então, encheu, a hospedaria estava cheia. José não conseguiu uma vaga para colocar, pelo menos a sua esposa, que estava naqueles momentos ali de dar à luz. E isto aqui me chamou muito a atenção, quando lemos que eles não conseguiram lugar na hospedaria. Eu fiquei pensando, trazendo isto para o nosso contexto, nós podemos afirmar que Jesus está sem lugar, porque as vidas estão muito cheias. Vamos pensar assim? As vidas estão muito cheias, as pessoas estão muito atarefadas, as pessoas não têm mais espaço para Jesus. Pode ter até para muitas outras coisas, mas para Jesus não há. E nós vamos observando isso no dia a dia. Homens, mulheres, jovens, estão super lotados. Isto me deixou pensativo. E eu digo mais, pensando na minha vida, cada um pensa em si. Pensando na minha vida, se eu me descuidar, Jesus vai perdendo espaço na minha vida. Eu que já sou dele, nós que já somos dele, não é verdade? As tarefas, os afazeres, os compromissos. Irmãos, isso está aumentando. Falta de lugar, falta de interesse por Jesus Cristo. Eu creio que pais estão preocupados com os filhos, cônjuges andam preocupados, porque a pessoa ela descobre hora para tudo, e muitas vezes não descobre hora para Deus. Estão entendendo a minha colocação? Descobre, hoje eu estou cheio de compromisso, mas dá um jeitinho, organiza aqui, organiza ali, mas a corda vai arrebentar-se no lado espiritual. Não deu tempo. Não deu tempo para a Bíblia, não deu tempo para a oração, não deu tempo para a igreja, não deu tempo. Então, esta situação em Belém, sobre aquela hospedaria, me chama a atenção nestes particulares. E eu quero, meus irmãos, falar duas coisas apenas, tentando responder por que não houve lugar na hospedaria, lá de Belém. Eu fiquei meditando nisto aqui, eu tento agora passar para os irmãos o que me veio ao coração. Por que não houve lugar? Duas coisas apenas me vieram à mente e ao coração. Por que não houve lugar? A primeira coisa, faltava-lhes expectativa da vinda de Jesus. Pensem comigo nisto. Eu creio que lá na hospedaria, os proprietários, ou o proprietário, ou a proprietária, estavam sem
a expectativa da vinda do Messias. Não faltava conhecimento. Observem bem o que eu estou dizendo. Não faltava conhecimento. Eles tinham notícia de anos e séculos da vinda do Messias, mas perderam o foco. Não estavam mais naquela expectativa. Ele virá, ele virá. Estão me entendendo? Faltava neles a expectativa da vinda do Senhor Jesus Cristo. Por que é que eu digo que eles sabiam? Porque os profetas disseram. Citando apenas neste momento o Isaías, olhem bem, há muitos anos, e nós temos estudado aqui várias partes do livro de Isaías, dominicalmente. Há muitos anos o Isaías escreveu: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. 2 pontos. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Eu fiquei pensando nisso. Irmãos, as pessoas das mais diversas regiões tinham conhecimento, e principalmente Israel. Não é país grande, nem geograficamente, territorialmente e nem populacionalmente. Não é grande. Sabiam da vinda do Messias. Moisés havia falado da vinda do Messias. O Davi escreveu, nós temos salmos proféticos. O Davi, que era lá de Belém, ele escreveu sobre o Messias. Miqueias escreveu sobre o Messias. Malaquias, o último livro aí do Velho Testamento, abram aí por gentileza, antes de Mateus, o vizinho aí do Mateus. Observem bem, o Malaquias escreveu aí no capítulo 3, todos acharam? Capítulo 3 de Malaquias, está dizendo assim no primeiro versículo: eis que eu envio o meu mensageiro, aqui é João Batista, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, Jesus, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Irmãos, eu poderia ler o Salmo 22, nós poderíamos ler várias outras passagens falando do Messias. Mas eles perderam. O tempo foi se passando e eles perderam a visão, a empolgação quanto à vinda de Jesus. Agora, meus irmãos, eu fico pensando. No início cantamos aquele cântico aqui, gostei muito, sobre a vinda de Jesus, a volta. Jesus voltará. Eu tenho certeza disto. Eles tinham certeza da chegada de Jesus, sem saber a data. Nós temos certeza do retorno de Jesus, sem saber a data. Mas já pararam para pensar que o povo de Deus parece-me que está perdendo também esta expectativa da volta de Jesus? Estamos muito voltados para as coisas aqui do mundo. Família, trabalho, dinheiro, estudos e tantas outras coisas. Estamos muito voltados para isso. Estamos perdendo o foco. Assim como eles perderam naquela época. Estamos perdendo. O Senhor Jesus Cristo chegou a dizer
falando a respeito desta sua vinda, desse seu retorno, ele disse assim: quando virdes estas coisas, sabei que está próximo. Sabei que está próximo. Estamos vendo ou não? Estamos assistindo ou não? Não abram não a Bíblia, mas eu vou abrir aqui e vou ler. Depois eu falo para os irmãos onde foi que eu li. Só para não ficar folheando a Bíblia. Eu vou ler aqui estas coisas impressionantes. Observem bem. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe perguntaram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Eles perguntaram, eles pediram. Agora observem, eu vou ler alguns versículos. Ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus capítulo 24. Notaram, os irmãos? Eu tenho aqui, nós temos diante dos nossos olhos as Escrituras, e as coisas estão acontecendo, estão dizendo da volta do Senhor Jesus Cristo. Então, eu olho para o texto de Lucas e vou condenar os hospedeiros, os donos da hospedaria, porque eles perderam o foco. Eles não estavam mais com aquela expectativa da vinda de Jesus. Eu os condeno, mas e eu? E cada um de nós, agora aguardando Jesus pela segunda vez? Como é que estamos? Irmãos, parece que isso deixou de ser realidade. Eu sei que temos os nossos trabalhos aqui, temos os nossos compromissos, devemos ser cidadãos e cidadãs responsáveis, sérios. Mas, meus irmãos, eu disse na classe de jovens hoje, tudo aqui tem o seu prazo de validade. Tudo. Aquela profissão que o irmão adquiriu, que a irmã adquiriu, aquele emprego, o casamento, a família, tudo tem prazo de validade. Tudo. E às vezes termina antes que a gente imagina. Mas o que é eterno? Nós estamos perdendo, desviando o nosso olhar, tirando o nosso olhar daquilo que é infinitamente mais importante, que é a volta de Jesus e a nossa saída deste mundo. Esta é a primeira verdade. É isto que eu quero deixar com os irmãos. Em primeiro lugar, faltava-lhes a expectativa da volta, ou da vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, a segunda coisa, pensando nas pessoas da hospedaria, nos proprietários ali, porque não encontraram lugar. Segunda coisa, faltou-lhes interesse em conhecer aquele casal, José e Maria.
Eu creio que os irmãos vão concordar comigo. Faltou-lhes interesse em conhecer. O que os irmãos acham? Se eles soubessem, não, isso aqui é o José, essa é a bendita Virgem Maria. Eles receberam um anúncio de anjo, ela está grávida pelo poder do Espírito Santo. Nós temos que dar um jeito de arrumar um lugar. Estou certo na minha dedução? Meus pais tiveram hospedaria em Belo Horizonte durante muitos anos. Nunca, durante todo o meu tempo lá, nunca minha mãe dispensou alguém que batesse aquela porta procurando um lugar. Eu sei, a situação financeira dela era difícil. Ela não podia perder um cliente. Mas não voltava. Eu mudei de quarto muitas vezes. Eu fui parar para dormir até na varanda, para minha mãe arrumar lugar. Quantas vezes eu fui para a varanda? Quantas vezes nós fomos para a despensa? Esqueciam a bomba ligada e chovia de água, porque transbordava, a gente tinha que sair correndo do quarto, mas para dar lugar, para hóspede. Para hóspede. Quantas noites minha mãe e meu pai puseram colchão no chão, na cozinha, para dormir lá, para ceder o quarto deles para hóspede. Não podia dispensar. Não podia dispensar. Por muito cheia que estivesse esta hospedaria, se eles tivessem certeza de quem era aquele casal, eles teriam arrumado um jeito. Teriam arrumado um jeito. Mas faltou-lhes interesse de conhecer. Era só perguntar. O José sabia que Maria estava grávida do Espírito Santo. A Maria tinha consciência disso. Eles dois sabiam muito bem. Nada era novidade para eles. Se o dono da hospedaria perguntasse, eu creio que eles não omitiriam. Não, olha, a situação é esta, nós estamos aguardando, vai nascer o Salvador. Eu fico imaginando o que aquele dono da hospedaria teria feito com aquele casal. Mas não houve interesse. Não houve interesse. Meus prezados irmãos, eles não se preocuparam em conhecer. E ainda outra agravante para eles, é que a palavra de Deus falou que o Messias, ele nasceria em Belém. Não é outra agravante? Belém era muito pequena. Ele nasceria em Belém. Belém estava a 10 quilômetros distante de Jerusalém. Ele nasceria em Belém. Espera aí, aparece um casal. A mulher está grávida. Se eles estivessem, como eu disse na primeira parte da nossa meditação, se eles estivessem sempre naquela expectativa, agora bate à porta um casal e a mulher está grávida. Já está quase na hora de dar à luz. Meus prezados, eles voltariam a atenção para os registros sagrados. E, com certeza, não precisam abrir aí não, mas com certeza eles haveriam de se lembrar desta passagem aqui. Eu vou ler 2 versículos apenas de Miqueias. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que esta que está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Belém, Belém. Quem conhecia o Velho Testamento sabia que seria em Belém. Eu fico pensando, meus irmãos, os moradores de Belém, aliás, eu penso até que aqueles que se voltassem para as profecias, eles saíam de qualquer lugar onde estivessem e iriam residir em Belém. Eu acho que eu faria isso. Ela está dizendo que vai ser em Belém, eu vou instalar minha residência lá em Belém. Eu quero ser partícipe desta história do nascimento. Se ele vier na minha época,
Eu acho que Belém tinha que estar com a mente e o coração voltados para isto. Mas, prezados irmãos, não houve interesse. Não houve. Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus começou o seu ministério e, em pleno ministério, ele disse assim: não quereis vir a mim para terdes vida. Ou seja, vocês não têm interesse. Assim como eles não tiveram interesse. Vocês não têm interesse. Está havendo interesse, meus irmãos? Os irmãos estão vendo isso aí fora? Interesse. Interesse por Jesus. Interesse em recebê-lo. Interesse em dizer: Jesus, eu necessito de ti. Está havendo esse interesse? Quando a palavra de Deus nos diz, que eu li lá em Mateus capítulo 24, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Amados, estamos vivendo esta época, esfriamento do amor, esfriamento do amor, esfriamento do amor. Naquela época, se os donos da hospedaria estivessem cheios de amor, eles teriam quebrado as barreiras. Não tem lugar, mas nós vamos dar um jeito. Eu já ouvi tanta gente dizer isso. Olha, eu não tenho, mas eu vou dar um jeito. A gente vai comprar um produto, olha, no momento eu não tenho, mas me aguarde que eu consigo para você. A pessoa, quando tem interesse, quando demonstra amor, ela vence qualquer obstáculo. Isto faltou neles, faltou neles. Jesus tem achado lugar na vida dos irmãos, das irmãs, dos visitantes. Ele não achou lugar naquela hospedaria. Ele tem achado lugar. Fiquei pensando, aquele que só teve lugar em uma estrebaria e foi colocado em uma manjedoura, só teve lugar lá. Ele foi preparar lugar para nós na casa do Pai. Já imaginaram? O que significa isso? Ele precisou ficar junto ali dos animais. Aliás, eu fiquei pensando. Ele ficou no meio dos animais. E ele recebeu o título de Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Ele já veio no meio dos animais. Agora, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu preguei no dia 25 sobre os magos que foram até Jesus, guiados por aquela estrela. E eu me lembro do interesse deles pela astronomia, o conhecimento dele dos astros, a resolução deles em seguir aquela estrela. A estrela os guiou, nós falamos aqui no dia 25. Mas, prezados irmãos, Moody, o grande Moody, ele disse que ver a estrela de Jesus é muito bom, mas ver Jesus é melhor. E os magos, eles viram a estrela, seguiram a estrela, mas eles chegaram até o local certo. Tem muita gente que fica aí, muita gente satisfeita com estrela. Estrela, a igreja é uma estrela. Nós citamos várias estrelas aqui, no dia 25. Mas tem gente que se satisfaz com as estrelas. Um pregador do Evangelho, ele é uma estrela de Deus, sendo usado para conduzir pessoas a Cristo. Uma boa literatura é uma estrela de Deus, nós vimos isso. A Bíblia é estrela de Deus, conduzindo a pessoa ao Senhor Jesus Cristo. Mas tem gente que se satisfaz com as estrelas, não chegam até Jesus, não chegam até Jesus.
sabem que este recebimento de Jesus, ele é comprometedor. Comprometedor. Eu sei de pessoas que não tomam uma decisão por Jesus, por medo das implicações. Medo. Eu não vou porque se eu for, eu tenho que deixar isso ou deixar aquilo, eu tenho que partir para um outro caminho, eu tenho que deixar até o meu serviço, que é comprometedor. Então essas coisas impedem. E o Senhor Jesus Cristo não chega, não encontra espaço. É hospedaria, que tem espaço para tudo e para todos, menos para o Senhor Jesus Cristo. Pensem nisto, caríssimos. Pensemos nisto. E procuremos tomar posição. Senhor, Tu já estás em mim, mas eu quero que tomes todo o espaço da minha vida. Quanto mais a gente vai desocupando a hospedaria, o coração, mais Jesus vai tomando espaço. É isso que a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Eu vou tirando, vou desocupando, tirando coisas velhas, tirando os móveis de Tobias, né, senhor Valmir? O senhor Valmir sempre menciona. Vou tirando os móveis de Tobias para dar mais espaço para o Senhor. Irmãos, nós que estamos tendo o privilégio que muitos não tiveram de terminar 2015. Muita gente não terminou. Nós estamos tendo o privilégio de terminar 2015. Eu acho que vamos terminar, né? Falta tão pouco tempo. Que procuremos dilatar mais o nosso coração, para que esse Jesus, que não é mais hóspede, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele não é mais um visitante, Ele é o morador, passamos a ser dele, Ele nos comprou, que Ele possa nos dar um 2016 aí, diferente, riquíssimo da graça do Senhor, graça do alto céu. Amém.